Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tenho para vocês hoje uma aplicação utilizando motor de passo com microcontrolador PIC32. Então, veja primeiro aqui o nosso setup da nossa bancada, né? Tenho aqui um motor de passo pequeno, relativamente pequeno. Estou usando aqui, pessoal, um shield de Arduino, embora não esteja utilizando o Arduino, tá? Com um drive muito conhecido aí na comunidade do Arduino, que é o A4988, se não me engano, 4988. Então tá aqui, tá? Lembrando aqui vocês que uma vez já fiz um vídeo para vocês sobre esse drive, né? E a gente tem aqui a configuração. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse drive ele é muito interessante porque ele tem a configuração nesse trimpote da corrente. Como esse meu motor de passo é um motor de passo pequeno, relativamente pequeno, e ele está sem carga, eu estou colocando então aqui uma corrente bem baixa, dá em torno aí de 46 miliamperes, tá? Foi ajustado naquele trimpote para essa corrente. Ele está usando 12 volts, 46 miliamperes, tá? Então é isso aí, ó. Então, e em conjunto, estou usando aqui uma placa da microeletrônica com o PIC 32 MX 460 F512. Depois eu vou fazer uma aplicação utilizando o touchscreen junto, né? Por exemplo, a gente vai poder controlar aí as rotações, né, o sentido de rotação do motor de passo usando o touch panel do TFT, do display TFT. Tá, aqui no caso, primeiro eu estou usando esse processador, vou mostrar para vocês daqui a pouco o código, tá? Esse é o processador, aquele que eu falei, e estou usando aqui na porta, ó, esse kit ele tem com a câmera ele não fica muito bom a visualização do LED, tá? A gente pode ver aqui que aqui o LED ele indica no RA5 a direção, tá? do sentido do motor de passo, e o RA6, que ainda não está porque ele não está em movimento, são os passos, os pulsos que eu vou enviar para o drive A4988. Então esse drive aqui, ó, pessoal, ele tem basicamente para conexão com o microcontrolador. Deixa eu pendurar aqui a câmera e explicar para vocês. Ó, vamos fazer assim. Então o que acontece? Esse drive aqui, então esse drive, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Ele tem aqui, ó, as saídas para o motor de passo, no caso são duas bobinas, então 4 fios. Ele tem esse dissipador aqui, ó, que está em cima do chip, tá? Porque isso aqui é um módulo A4988, né? O chip está aqui embaixo desse dissipador. Aqui eu tenho a alimentação dele, no caso a alimentação aqui do módulo, né? Aliás, do módulo que é de 5 volts. Fora a alimentação aqui de 24 volts, até 24 volts, tá? Que mais? E aqui a gente vai ter uns pulsos, basicamente para utilizar ali no modo mínimo, a gente vai ter o pulso de direção, que vai dar o sentido horário ou anti-horário do motor de passo, e os passos, propriamente dito, tá? Que são pulsos que o microcontrolador vai gerar para ele poder girar, né, num determinado sentido, o motor de passo. Por exemplo, eu posso ter motores de passo que dão uma volta 360 graus com 400 passos, 800 passos ou 1000 passos, tá? Isso vai depender da característica do teu motor de passo. Então, você tem que dar esses pulsos, gerar esses pulsos pelo microcontrolador. Aqui também tem, eu não estou utilizando, uma configuração para trabalhar, por exemplo, como full step, half step, e tem outras configurações também, tá? Então você pode dar metade de um passo, um quarto de um passo, isso para você conseguir
uma precisão maior no movimento, por exemplo, do teu robô, tá? Fora isso, também tem um pino de enable, que no caso tem que ficar em nível lógico 0. Então eu estou aproveitando aqui, ó, no pulso de enable, que é o sinal aqui está no port, né? Eu estou utilizando esse port do microcontrolador, que é o port A, para fazer aqui vamos tampar aqui, ó, para fazer aqui a conexão com o microcontrolador, tá? E esse cara aqui, ó, né, é o enable dele, ó, que tem que ficar em nível lógico 0. Então eu estou colocando esse cara aqui, ó, em nível lógico 0 dessa porta, para poder habilitar o drive A4988, tá? Bom, daqui a pouco eu vou pro código. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o movimento. Eu vou pressionar o motor, o botão, e vocês vão ver ele se movimentando, tá? Então tá aqui. Então, se eu pressionar o botão RA0, ele vai num sentido, ó. Tá? Então, pressionando o botão, ele vai num sentido. E o RA1 vai no sentido horário, tá? E esse no sentido anti-horário. Sentido horário, anti-horário. Ok? Então olha só, pessoal, aqui o que acontece? No sinal aqui no osciloscópio, ó, a gente está vendo o sinal da direção, tá? A gente está vendo aqui o sinal da direção do motor de passo, tá? Então, por exemplo, se eu pressionar aqui o RA0, que ele vai no sentido anti-horário, a gente pode perceber pelo osciloscópio que ele está em nível lógico 1, tá? Se eu jogar no outro sentido, ele vai ficar no nível lógico 0, está girando agora, então ele está nesse nível lógico 0 para indicar sentido horário. Eu vou trocar aqui a ponta do osciloscópio para colocar nos pulsos, né, de entrada do drive. Então tá aqui, ó. Vamos ver. Então tanto faz agora o sentido. Peraí, isso aqui não é o RA, é o RA5, né? Vamos fazer aqui. O RA5. Perdão, RA6. Aí, ó, pessoal, então a gente consegue visualizar agora os pulsos do motor de passo. Tá? Deixa eu aproximar aqui o osciloscópio. A imagem do osciloscópio para vocês poderem... Tá, não tem segredo, pessoal, é só girar esses pulsos, ó. Tanto num sentido como no outro sentido. Tá? Então tá girando agora sentido anti-horário e sentido horário, tá? Então não tem segredo, é basicamente isso: selecionar nível lógico 1 ou 0 para direção e os pulsos que eu estou mandando aqui a cada um pulso de milissegundo, intervalo de milissegundo também de 1 milissegundo e a largura do pulso de 1 milissegundo. Isso dá também para ser ajustado, né? Se quiser mais velocidade ou menos velocidade no teu motor de passo. Tem os limites que tem que consultar aí o datasheet, tá? Bom, agora nessa segunda parte do nosso vídeo, eu vou explicar para vocês passo a passo o código, né? O código dessa nossa aplicação em que a gente utiliza um microcontrolador, um PIC32MX, e a gente faz com esse microcontrolador um programa que movimenta aí o motor de passo utilizando o módulo A4988. Então olha só, tá? Aqui no caso poderia ser utilizado qualquer tipo de microcontrolador, tá? Não necessariamente um PIC de 32 bits.
Então, a primeira parte aqui do nosso programa, ele diz respeito das entradas, né, e saídas que são utilizadas do microcontrolador para acionamento desse motor de passo. Então, eu preciso de uma saída, que é a saída de direção do nosso eixo, tá? Que no caso aqui eu estou utilizando o bit 5 do porte A. Tá? Então, aqui na verdade, esse step dir, ele é um nome. Tá? É um nome que eu dou, um apelido que eu dou para o bit 5 da porta A. E ele, na verdade, vai me indicar que esse pino ele vai mostrar a direção, né, o sentido horário ou anti-horário do motor de passo. Aqui nós temos a direção no microcontrolador, a direção de output ou input, né? O PIC, nós sabemos que o PIC ou qualquer outro microcontrolador, ele tem lá nos seus pinos os registradores, né, correspondentes, que são os tris. No meu caso, como eu estou usando aqui o RA5, então eu vou configurar o tris A5 como saída, tá? Uma vez que eu quero escrever no pino RA5. Da mesma forma, eu tenho no bit 6 do porte A o passo, que são aqueles pulsos que nós vimos lá no osciloscópio. Então são dados esses pulsos aqui nesse pino do microcontrolador. E da mesma forma que do caso anterior, nós temos que configurar esse pino como saída. Então, para isso, eu utilizo o tris A6, tá? Que é o registrador, né? A parte do registrador que configura o pino 6 do porte A como entrada ou saída, né? Como input ou output. Variáveis locais nós não temos. Protótipos de função, né? Nós temos aqui nossos protótipos de função. Né? Normalmente eu divido aqui o meu código em partes, né? Fica mais fácil eu estar visualizando aí essas partes. Aqui é o loop principal, né? Aqui é a função principal. Vou escrever aqui, ó, função principal. Ok. Que mais aqui nós temos? Então temos aqui a função que configura os periféricos do microcontrolador, I/O, timer e tal. Eu criei aqui uma função que eu vou estar explicando para vocês mais adiante, que é o gera pulso. Tá? Então ele vai gerar os pulsos para eu poder incrementar aí o meu rotacionar, na verdade, aí num determinado sentido, o motor de passo. E o complemento, né? Na verdade, que a função gera pulso, ela é chamada por essa função movimenta eixo, tá? No caso aqui, eu estava aproveitando, até vou mudar aqui, vai ser movimenta eixo qualquer, né? Não é eixo X, porque eu usei esse programa com base aí num outro software que eu fiz, onde tinha eixos X, Y e Z. Tá? Então vamos só corrigir aqui. Temos que corrigir isso aqui. Vamos deixar compilar, né? Opa! Movimenta eixo, eu preciso, acho que ele falou que não tá, né? Então vamos corrigir aqui, ó. Ok, agora ele já compilou. Então olha só. Então aqui é a minha função principal. A função principal, logo que inicia o microcontrolador, chama a função que configura o microcontrolador. Então está aqui, ó. Tá? Aqui no caso do PIC32, a gente vai desabilitar o JTAG, que ele tem aí uma interface de JTAG, né, de depuração ou programação. A gente vai desabilitar, não está usando isso. No caso aqui eu tenho que configurar todas as entradas AN como digital, né? No caso do nosso PIC32, a gente coloca FF nesse registrador aqui, ó, o AD1PCFG. Tá? Repare que o valor aqui, ó, é um valor de 16 bits, tá? O valor que está sendo colocado nesse registrador. Lembrando vocês que todos os registradores desse microcontrolador são de 32 bits, uma vez que o microcontrolador é de 32 bits, tá ok? Bom, aqui a gente está configurando, ó, zerando, né, o pino de direção.
também aqui zerando o passo e as direções, né? Quando a gente coloca em 0, a gente está dizendo que esses dois pinos, né, correspondente à direção e o passo, serão configurados como saída. Então está aqui, ó, como saída. Isso é a função que configura. Bom, aí o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o botão RA0 e o botão que está ligado no pino RA1. Tá? Então veja só, esse pino aqui, se eu pressionar, ele vai para nível lógico 1, certo? Então se ele for para nível lógico 1, ele vai executar essa função aqui. Da mesma forma, o pino RA1, se eu pressionar também, ele vai executar essa função aqui. Ó. Tá? Então esse executa um pulso, né, no sentido horário, e o RA1, se você pressionar, ele vai executar um pulso no sentido anti-horário. Como tudo isso aqui está dentro de uma estrutura eternamente verdadeira, então ele vai ficar rodando como a gente viu lá no vídeo. Tá? Como é que eu faço para fazer a movimentação desse pulso? Né? Como é que eu faço? Está aqui. Ó. Então olha só. Aqui é interessante. Aqui eu acho que da parte da programação é a parte mais importante para vocês entenderem. Eu criei aqui uma função movimenta eixo, onde nessa função passa um argumento, onde esse argumento ele é um inteiro passo x, tá? Então eu estou jogando 1, mas eu poderia jogar, por exemplo, 1000, 2000, 10.000 pulsos, tá? Ou mesmo números negativos, uma vez que eu tenho int, tá? Então o int aqui no caso do micro C, né? Vamos puxar aqui, ó, o int. Nós temos aqui, ó, o int sozinho, ou o int colocado com o modificador signed, né? Ele é um número positivo e negativo, tá? Então eu posso colocar aqui números negativos, como é o caso que eu estou colocando aqui o -1, ó. Tá? Então o que eu faço? Declaro uma variável temporária, chamei aqui de x passos, e aí esse valor que está passando aqui para a função movimenta eixo, eu vou verificar, ó. Se ele for positivo, o step dir vai para nível lógico 1. Então eu vou jogar um nível lógico 1 no pino correspondente naquele módulo, tá? O módulo do drive de motor de passo. Então ele vai girar num sentido, no caso sentido horário. Caso contrário, né? Se esse cara aqui ele for, por exemplo, 0 ou ele for negativo, então o que vai acontecer? Eu vou então girar no sentido anti-horário. Então olha o que eu estou fazendo aqui, ó, o step dir igual a 0. Só que eu tenho que calcular o módulo, né? Porque mesmo se ele se horário, por exemplo, 10 pulsos negativo, eu tenho que ter pulsos, né? Ele vai ter que dar 10 pulsos. Então eu preciso calcular aqui o módulo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor que é passado para ele, multiplico ele mesmo por -1 e jogo o valor na própria variável. Tá? Isso só é feito no caso dessa variável ser negativa. No caso de ser positiva, não é necessário. Aqui, ó, depois ele é executado um laço, né? Ó, gerar o pulso, tá? Ele vai gerar aqui o pulso, o número de vezes que foi calculado, tá? O número de vezes que foi calculado ele vai gerar aqui, ó. Então, por exemplo, começando com 0, tá? Até passos, que é uma variável que eu tô colocando aqui, ó, né? Essa variável aqui, ela pode até ser colocada como unsigned, não tem problema, porque ela sempre vai ser positiva, essa aqui, tá? Então, compilar aqui. Tá, e aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer um teste, ó. Se o valor de x passos for menor do que o valor que foi passado pela função, o argumento, ele vai gerar o pulso. Ó. Vai gerar um pulso que está aqui. Ó. A função de pulso é um pulso. Ó. Nível lógico 1, dá um tempo, zera e espera. Tá? Depois vai incrementando aqui os passos. Tá ok? Então essa aqui é a parte de programação. Bem simples. Vou deixar esse código aqui para download junto com a descrição do vídeo. Tá? E aguardo vocês aí as suas dúvidas e vocês poderem estar utilizando isso aí para outros microcontroladores, ok? Então é por isso hoje, um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.